Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse humilde vídeo, onde passaremos aqui mais ou menos uma hora debatendo ciência e espiritismo. Então você que gosta desse tema, seja muito bem-vinda mais uma vez e muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e primeiro eu queria iniciar pedindo desculpas, né? O vídeo passado teve uma falha, né? Quem assistiu ao vídeo passado e acompanhou até o final deve ter percebido que ele terminou de maneira abrupta, né? De maneira assim bem... Foi uma falha minha, tá? Foi uma falha de gravação, como já era no final, eu fui revisar e não percebi, tá bom? Fica aí o pedido de desculpas para vocês. Bom, como sempre, aquelas recomendações que eu peço, né? Inscreva-se no canal, que é muito importante. Deixe o seu gostei aí, se você tiver gostado, ou não gostei, se não gostou, não tem problema nenhum. Use a aba de comentários para tecer os comentários que você achar apropriado. Você pode fazer perguntas, colocações, sugestões, críticas, enfim. Esse trabalho é voltado para você, tá bom? Aperta também a sineta para você ficar sabendo sempre que houverem vídeos novos. Compartilhe esse trabalho. Desculpa, compartilhe esse trabalho com seus amigos, colegas de trabalho, faculdade, escola, grupos. Se você achar que esse vídeo cabe em algum dos grupos de relacionamento, compartilhe esse trabalho. Você vai estar nos ajudando e ajudando, claro, também a causa da divulgação da doutrina espírita, né? Que é muito importante a divulgação dessa doutrina consoladora, dessa doutrina que muito nos instrui e que muito nos ajuda na nossa vida, no empreendimento da nossa reforma íntima. E, finalmente, eu gostaria de lembrá-las e lembrá-los, né, para que vocês visitem a nossa página no YouTube. Né? Vão lá no YouTube, lá no browser, vocês digitam Centro Espírita Lar dos Humildes, e lá vocês vão encontrar não só os vídeos desse canal, Ciência e Espiritismo, né? Mais especificamente estamos estudando a Gênese, como vocês vão encontrar também Palavras de Vida Eterna com meu amigo Neto, vocês vão encontrar o estudo do Apocalipse com Ramon, vocês vão encontrar estudos evangélicos doutrinários com o mestre Alcides e alguns outros convidados, enfim, tem muito material lá na nossa página no YouTube para que você possa assistir, ouvir, enfim, apreciar, dar suas sugestões, comentários. Essa página, essa humilde página, ela é lá no YouTube, ela é dedicada a vocês, tá? Então, sintam-se à vontade para apreciar e, enfim, tecer comentários posteriormente. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quarta-feira, 8 de junho de 2021, já 8 de junho, né, nas datas juninas, ainda chovendo na nossa terra, está diminuindo mais um pouquinho, mas aqui nas terras alencarinas, Fortaleza, Ceará como um todo, ainda está chovendo um pouco. Covid aumentando, né? A Covid está aumentando aí desenfreadamente. Lugares como São Paulo, por exemplo, em 14 dias já dobrou o número de internações. O número de mortes, o número de óbitos mesmo, continua subindo, mas é mais entre os não vacinados, né? O que prova que as vacinas são boas, as vacinas são de qualidade e as vacinas são seguras. Então, você que ainda não tomou a vacina ou está com as suas doses atrasadas, corra num posto de saúde e tome a sua vacina. Acredite na vacina, pois ela é confiável, tá bom? Bom, vamos dar início aqui então à nossa aula de número 91.
de estudos da obra A Gênese, né? A aula de número 91, começaremos agora. Estamos vendo o capítulo 17, que versa sobre as predições do Evangelho. Estamos vendo o subitem que fala sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vamos já dando início no item 61. Então, no item 61 da obra A Gênese, Kardec escreve o seguinte: como vimos no capítulo 1, número 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciando em Os Atos dos Apóstolos: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. Esse texto está também para análise no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21. Bom, e aqui Kardec tece, né, com muita parcimônia, a sua interpretação do que seria esses últimos tempos, né? Claro que esses últimos tempos, e eu concordo plenamente com Allan Kardec, não trata-se da destruição do mundo, né? Estamos aqui, pelo menos ao que se sabe, nenhuma ameaça eminente está acontecendo na Terra. Talvez em termos imediatos, algo que preocupa é essa guerra lá na Ucrânia, né? Que possa vir a deflagrar uma terceira guerra mundial. Possível é, mas não é provável não. E mesmo numa terceira guerra mundial, a Terra também não iria acabar não. Teria caos também se a coisa descambasse para o viés nuclear, né, com o uso de armas nucleares. Aí sim haveria talvez até extinção de muitas espécies, mas a vida ainda assim prevaleceria. Então, não é o fim do mundo, não estamos na iminência do fim do mundo, o que fica muito claro, né? O que fica muito claro no dizer de Kardec, que é o fim de um ciclo, né? Provavelmente o início do fim de um ciclo. Na doutrina espírita, nós sabemos que os mundos possuem hierarquias, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, que é o nosso, depois vem mundos transitórios, depois mundos de regeneração. Então, é muito provável que o nosso planeta, a nossa linda joia azul, esteja realmente nessa fase de transição para que ela venha a sair da hierarquia de mundos de provas e expiações para mundo transitório. Talvez a Terra já esteja na fase de transição, mas não se sabe quando isso vai terminar, nenhum de nós, nenhum espírito sabe qual a data desse término, e isso talvez não seja, talvez não com certeza, não tem tanta importância não. O mais importante é que cada um de nós possa fazer a sua parte, cada um de nós possa fazer a sua tarefa, possa fazer o seu trabalho. Isso é o que é de mais importante. Essa é que é a verdade. Preocupações sim no nosso planeta com as mudanças climáticas, com realmente o desrespeito que estamos tendo com relação à nossa própria Terra, o nosso próprio planeta, né, com a poluição dos mares, com o despejo de lixo plástico nos oceanos, com as queimadas, com o uso de combustível fóssil, essas coisas que estão realmente acabando com a
Terra, causando mudanças climáticas terríveis. Todos vocês devem ter acompanhado os desastres causados pela chuva, ultimamente, por último em Recife, no Pernambuco. Antes tivemos em Petrópolis, tivemos em Belo Horizonte, tivemos na Bahia no finalzinho do ano passado, começo desse ano. Então, e no mundo todo, né? Na África do Sul também teve uma enchente que num dia só morreram mais de 300 pessoas. No ano passado tivemos enchentes em Nova York, enfim, e com volumes de chuvas e catástrofes provocados por mudanças climáticas que os cientistas só estavam esperando isso para depois de 2030, e já agora acontecendo. Prova indelével de que estamos maltratando a Terra, que não estamos cuidando do nosso planeta. E aí sim, as consequências virão. Mas com muita parcimônia, com muita assertividade, na minha opinião, Kardec deixa bem claro que quando Jesus anuncia, né, que vai derramar do próprio Espírito dele a faculdade mediúnica por toda a Terra nos últimos tempos, ou no fim dos tempos, esses últimos tempos realmente não faz sentido ser o fim do mundo. Afinal de contas, vamos raciocinar, vamos usar a inteligência, né? De que adianta tanta revelação vinda pela mediunidade se o mundo iria acabar mesmo? Não faria muito sentido isso não, né? Muito mais sentido faz, com certeza, essas revelações através da mediunidade virem à Terra para que o ser humano desperte, para que o ser humano tome mais consciência e mude de atitude com relação a si mesmo, com relação ao próximo, com relação ao planeta, com relação à natureza, enfim, com relação à vida, não só sua, mas com relação à vida de todo o próximo. Ok? Mas o que você acha disso? O que você acha a respeito desse assunto? Você acha que o fim do mundo está se aproximando? Ou como Kardec, e eu também acho, não tem nada a ver com o fim do mundo, é talvez o início do fim de uma era. E, de novo, quando que vai terminar essa transição? Quando que a nova era será instaurada? Não há uma data para isso, gente. Não há uma data. Quando todos os corações mudarem, quando todos os corações mudarem para melhor, para o bem, e a julgar pelo que está acontecendo na Terra, vai demorar ainda um bocado. Vide guerras, fome, violência, droga, injustiças sociais, diferenças sociais, ganância, a busca pelo material, a busca pelo dinheiro, que o ser humano parece que só busca isso. O nível de artificialidade da vida. Já pararam para pensar como nós estamos, a nossa humanidade cada vez mais está vivendo uma vida artificial? Cada vez mais nós estamos nos desconectando da natureza e abraçando um ambiente totalmente virtual, totalmente digital. As redes sociais substituem o aperto de mão, o olhar olho no olho, o dar um bom dia para o vizinho. Cada vez mais nós estamos nos refugiando nesse aparelhinho aí, celular, ou no computador, ou no tablet, e deixamos de vivenciar, de experienciar, de caminhar, de conviver com pessoas. Cada vez mais as pessoas se tornam presas de uma tela de computador, ou de tablet, ou de aparelho celular, e menos as pessoas querem caminhar, menos as pessoas querem ver o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou cuidar de uma planta, cuidar de um animal. Ou seja, cada vez mais nós estamos nos artificializando. E isso não é bom. Isso não é bom, e isso pode sim ser a ruína da espécie humana. É muito sério isso, muito sério mesmo. Bom, mas deixem aí o comentário de vocês, escrevam aí o que é que vocês acham a respeito dessa era em que nós estamos vivenciando. Deixa seu comentário aí. E agora vamos entrar aqui, ainda no capítulo 17 de A Gênese, vamos entrar no item 62, que Kardec
passa a analisar o que seria estudado na Bíblia ou descrito na Bíblia como o juízo final. E aí, como sempre, né, Kardec transcreve trechos, dessa vez do Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, Kardec escreve o seguinte, ou transcreve o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, etc. Né? O próprio Kardec coloca etc. porque o texto já é batido, acho que todo mundo conhece. Mas esse texto está em São Mateus, quem quiser consultar no texto bíblico, né, original, esse texto está em São Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. E está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Bom, e aí eu acho que agora que já é o comentário de Kardec, no item 63, onde Kardec escreve o seguinte: tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, números 31 e seguinte. Aqui Kardec traz uma visão que é um dos preceitos da doutrina espírita, né? Da possibilidade da transmigração de almas. Né? Kardec instituiu a possibilidade, né, ditado pelos espíritos e estudados por Kardec. Kardec aventa, né, inclusive está lá no Livro dos Espíritos, a possibilidade de migração de espíritos de um mundo para outro, ou seja, espíritos que estão habitando um dado mundo que podem habitar em outros, e espíritos mais condizente aqui condizente com o texto, mais de acordo com aquilo que nós estamos estudando, espíritos que não conseguiram mudar, espíritos que não conseguiram atingir o grau de evolução a que o mundo em que eles pertencem originalmente precisa evoluir. Temos aqui a possibilidade de que tais espíritos possam ser degradados, digamos assim, ou exilados em mundos inferiores, já que a marcha do progresso não pode parar, já que o progresso de um planeta inteiro não pode ser estancado. Então aventa-se aí a possibilidade da vinda de seres de outro mundo. E aí Kardec dá até o exemplo da raça adâmica, né? Que seria aqueles povos citados lá no início do Novo Testamento, do Antigo Testamento, lá na Bíblia, que seria uma raça que veio aqui para a Terra deserdada. Cuidado que Kardec não fala de capela, Kardec não fala de que mundo exato. Kardec fala da natural e muito lógica possibilidade de espíritos serem exilados de outro mundo para cá. Mas nem Kardec, nem nenhum espírito, na codificação espírita, aponta de qual lugar esses espíritos teriam vindo, tá? Com muito respeito a autores espíritas e mesmo espíritos de renome que ditam nomes de algum local
onde esses espíritos poderiam ter vindo. Isso não é atestado por Kardec e os espíritos não falaram a Kardec sobre isso. Uma coisa é eu dizer que há a possibilidade de espíritos serem, digamos assim, exilados de um mundo e virem para cá, como é muito natural que possa ter acontecido. Outra coisa é eu dizer que mundo seria esse. Todo mundo sabe, né? O mais famoso desses mundos, que está aí na literatura espírita, seria Capela, né? Que aí tem muitas coisas estranhas com relação a esses dizeres. Primeiro, porque Capela não é um planeta, é uma estrela. E não existe vida nas estrelas. Outro detalhe é que Capela é um sistema estelar com múltiplas estrelas e até hoje a astronomia moderna não detectou nenhum planeta, nenhum mundo orbitando, nenhuma estrela desse local. Até hoje, pode ser que se detecte amanhã, mas até hoje, enquanto eu estou proferindo essas humildes palavras, até hoje não foi detectado nenhum planeta no sistema de Capela. Então, que mundo é esse que o agarrou, né? Acho que é o Armando agarrou, aventa esse mundo, né? Enfim, fica aí para estudos posteriores e considerações posteriores. Mas o que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam a esse respeito? Vocês acreditam que vieram espíritos lá de Capela, que existiram os capelinos? Não é o que diz a doutrina espírita, não foi o que Kardec afirmou. De novo, Kardec afirma da possibilidade e é muito lógico o fato da vinda de espíritos, claro, aqui não envolve naves, tá? Encarnação aqui de espíritos que originalmente pertenciam a outros mundos, e isso não há nenhum problema, não tem nenhum senão a esse respeito. Mas deixa aí o seu comentário. O que você pensa a respeito disso? Você, aliás, tem alguma pergunta sobre isso? Deixa aí no comentário a sua pergunta, que eu respondo, se eu souber. Bom, no item 64, Kardec escreve: a doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. De maneira muito sutil, Kardec, nessas palavras, ele acaba subliminarmente nos trazendo muitas informações interessantíssimas. Primeiro é que realmente não existe vida só na Terra. O espaço sideral é muito grande, o universo é imenso, mas é imenso mesmo. O universo é muito grande, de uma forma que a gente tem dificuldade até de entender. O universo realmente é gigantesco. Que, para você ter uma ideia, se a Terra, o nosso planeta, a nossa linda joia azul, se ela fosse evaporada agora, se ela fosse dizimada agora, seria a mesma coisa de você ir numa praia qualquer, uma praia, Icaraí, por exemplo. Vai lá na praia do Icaraí, deita-se na areia da praia, você pega uma pinça, sabe essas pinças de tirar a sobrancelha? Pega uma pinça dessa e tira um grãozinho de areia. Esse um grãozinho de areia seria a Terra. Que falta ele faria para os oceanos, aliás, para as praias do mundo inteiro, do planeta inteiro. E olha que existem muito mais estrelas, portanto, existem muito mais planetas do que grãos de areias em todas as praias do planeta Terra inteiro. Então não faz sentido uma criação gigantesca dessa para abrigar vida só num minúsculo, pálido ponto azul, como dizia o Dr. Carl Sagan. Então não, claro que a criação do universo tem um propósito muito maior. É claro, não há evidências ainda, mas é muito claro que a vida, e eu estou falando de vida orgânica mesmo,
é muito claro que a vida deve espalhar-se pela galáxia, pelo universo inteiro. Não há evidência disso, tá? Até hoje não foi encontrado nenhum mundo habitado, assim como a Terra. Na verdade, até hoje não foi encontrado nenhum mundo com sequer um micróbio. Tem muitos candidatos, até mesmo aqui no Sistema Solar, como eu já falei anteriormente, tem muitos candidatos a esses mundos que possam conter vida microbiana. As nuvens de Vênus, Marte, a Lua Encélado de Saturno, a Lua Titã de Saturno, Europa, a Lua Europa de Júpiter, o próprio planeta Júpiter e Saturno. É possível que haja vida orgânica a nível molecular, ou protomolecular, ou protocelular nesses mundos. Isso para falar só aqui do Sistema Solar. Mas vida inteligente, vida pós-industrial, como aqui na Terra, ao que se sabe, só aqui na nossa linda joia azul. Não há evidência nenhuma, em nenhuma parte, de outra vida inteligente além da nossa. Claro que existe, na minha opinião existe, mas o problema é, como eu disse anteriormente, são as distâncias. O universo é muito grande, então as distâncias entre os mundos, entre as estrelas, entre os sistemas estelares, são gigantescas, gigantescas mesmo. Então, nós não temos tecnologia ainda para ir lá. Ora, até hoje nós só fomos com seres humanos, né, até a Lua. E a Lua está bem aqui, a 330 mil quilômetros de distância. Só acho que lá para 2025 é que vão retomar, ou antes disso, as viagens tripuladas à Lua. Espera-se uma viagem tripulada a Marte, mas lá para 2036 ou 26, se eu não me engano, eu não sei ao certo. Então, vamos imaginar assim, vamos imaginar que a sua casa, imagina que a sua casa é uma casinha, é uma casa no meio da floresta amazônica, da grande floresta amazônica, e você quer explorar toda a floresta amazônica, mas você agora que está ainda pisando nos degraus da porta que leva ao quintal. É a nossa situação, tecnologicamente falando, em termos de astronáutica. Nós agora que estamos descendo os primeiros degraus que dá acesso ao quintal. Nós nem chegamos no quintal ainda, para depois abrir a porteira do final do quintal e adentrar na floresta amazônica. Claro que já temos artefatos que já abandonaram até o Sistema Solar. As sondas Voyager 1 e 2, que foram lançadas na década de 70, elas já ultrapassaram os limites do Sistema Solar, já estão no espaço interestelar. Mas são sondas, né? Não são habitadas, são sondas, e ainda não recebemos nenhuma resposta das emissões de rádio e de micro-ondas que essas sondas transmitem. Então, estes são os fatos. Esta é a realidade pura e linda de se analisar. Então, mais uma vez, vida há, eu não duvido nenhum, eu não tenho dúvida nenhuma de que haja vida em muitos outros lugares do espaço, mas não conhecemos ainda. E faz sentido, sabe? Faz sentido do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista moral. Nós não aprendemos ainda a conviver nem conosco mesmo. Já pararam para pensar nisso? Todo mundo quer se encontrar com ET, todo mundo quer ter contato logo com outra civilização. Isso não vai acontecer tão cedo, gente. Não vai. Tirem um cavalinho da chuva. Nós não aprendemos ainda a conviver nem conosco mesmo. Nós ainda somos preconceituosos, nós ainda tratamos as pessoas com preconceito, nós ainda tratamos as pessoas mal por causa da cor da pele, por causa do tamanho da conta bancária. Nós ainda analisamos as pessoas só porque elas dirigem um carrão ou usam roupa de marca. Nós ainda menosprezamos os nossos irmãos que mais sofrem na escola da vida. Nós muitas vezes ainda tratamos os mendigos e os indigentes como se nem pessoas fossem. Nós ainda sentimos raiva uns dos outros só porque o outro torce por um time de futebol que é diferente do nosso.
Nós ainda maltratamos o ser humano só porque o outro ou a outra tem uma preferência ou uma postura sexual diferente daquilo que você acha que é a correta. E nós ainda brigamos, nós ainda nos violentamos. Vejam só, em nome de Deus, nós ainda nos maltratamos por acreditarmos no Deus próprio. Deus é um só, mas cada um ou cada postura religiosa defende Deus à sua maneira, defende Deus à sua imagem, e todos os outros estão errados, só certo está você. Então, fala a verdade, conta para mim aí nos comentários, você acha sinceramente que a humanidade terrena, a humanidade dessa linda joia azul, está pronta para ter contato com irmãos de outros orbes? Irmãos esses que talvez tenham valores totalmente diferentes dos nossos, que talvez acreditem em coisas totalmente diferentes da nossa. Seres que talvez possuam uma inteligência que o nosso próprio raciocínio e pensamento pode ser considerado doença para eles. Já pararam para pensar sobre isso? Então vamos deixar de fantasiar, vamos deixar de acreditar em ficção científica e desenho animado. Isso é bom, é um exercício mental muito grande, mas a realidade é muito mais linda. A realidade é muito mais perfeita e maravilhosa. Existe sim, na minha opinião, existe vida fora da Terra. E muita vida fora da Terra. Porque se assim não fosse, bom, seria um grandíssimo desperdício de espaço. Conta aí o que você pensa a respeito disso. Bom, indo agora para o item 65, Kardec nos informa o seguinte: materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade em fora e entre os quais a Terra é um dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Vê-se só por este fato que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis, dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente, os apóstolos São Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Daí vem o ter Jesus adiado a completação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haveriam de ser restabelecidas. Que eu acabei de dizer, gente, o universo é muito amplo, é muito vasto, e, claro, ainda existem tendências religiosas, ainda existem muitas pessoas que acreditam que só há vida na Terra, que a Terra é o reino de Deus, o único reino instituído por Deus e que não há vida em nenhum outro lugar. Muita gente acha isso, os terraplanistas, as religiões mais ortodoxas, né, eles acreditam muito nisso. Mas, se você acompanhar os avanços da ciência, especificamente essas aqui que Kardec instituiu, né, a astronomia, a astrofísica, a geologia, a física, a química, a fisiologia, psicologia e outras aí, quando você acompanha o desenvolvimento dessas ciências, fica muito claro a estrutura do universo, fica muito claro o fato de que não deve existir só a Terra como único mundo habitado no universo. Primeiro, outros mundos já existem, né? Só aqui no Sistema Solar, além da Terra, são mais 7 planetas, planetóides, asteroides, luas, enfim, uma série de mundos existem só aqui na Terra, com vida inteligente, repetindo, só aqui na Terra. Mas muitos outros mundos, só aqui no Sistema Solar, se tem certeza que existem.
esses mundos, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão não, Plutão foi regredido a planeta não é mais um planeta. Cresça e supere isso, tá? Então realmente fica muito estranho a ideia de um juízo final, de uma coisa que acabaria com a humanidade, e realmente naquele argumento lá do início que Kardec escreve, se você admitir que só tem vida na Terra mesmo, que não há vida em outro lugar, realmente o que Deus faria se a Terra fosse extinta, se não existisse vida em outro lugar? Tudo bem que você pode dizer, não, ele vai criar a vida de novo a partir do zero em outro lugar e ver no que é que dá. Bom, possível é, do ponto de vista lógico, mas não faz sentido nenhum. Não há probabilidade nenhuma disso. O universo, como eu já falei anteriormente, ele pulula de vida. Só estão muito distantes para a gente ter acesso, e que bom que assim é. Que bom que assim seja, pois não temos ainda maturidade para encarar esses irmãos frente a frente, como eu já expliquei para vocês. Tá legal? Mas diga aí o que você pensa, o que você acha a esse respeito. Realmente faz muito sentido, né? Comentando aqui o comentário de Allan Kardec, faz muito sentido as palavras de Jesus, de que muito eu tenho que dizer, mas ainda não estás preparado, né? Realmente faz todo o sentido essa afirmação de Jesus. Até hoje, se até hoje a ignorância ainda reina por muitas pessoas, até hoje a ignorância ainda se faz nos corações de tantas pessoas, imagine mais de 2000 anos atrás. Bom, vamos agora... ainda, é isso mesmo? Vamos ao item 66, penúltimo item aqui do capítulo 17 de A Gênese. Estamos terminando o capítulo 17. Bom, no capítulo 66, no item 66 do capítulo 17, Kardec nos diz o seguinte, ou nos escreve o seguinte: moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, ou seja, de fim total, desmentiria suas próprias palavras. Ao demais, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens em meio de seus trabalhos ordinários e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascerem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Seria para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesma, quando há outros milhares de anos foram concedidos para se inteirarem do que respeita à própria individualidade? Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas que ainda não são nem boas nem más e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? Conservem-nas os que se contentam com semelhantes crenças, estão no seu direito, e ninguém nada tem que dizer a isso, mas não achem mal que nem toda gente partilhe delas. Bom senso, a encarnação do próprio bom senso, né, o que foi Allan Kardec. Ver realmente se faria sentido. Muita coisa está implícita aqui nesse texto. Primeiro, aquela teoria de que a alma é criada no momento da concepção. Realmente, por que Deus criaria uma alma no momento em que tudo estava se acabando mesmo? Só para essa alma nascer e ser destruída. Eu sei que os mais ortodoxos, os de mente mais radicais, vão dizer: não questione o que Deus pensa ou deixa de pensar, não tendes o direito de questionar a vontade e os desígnios de Deus.
Mas Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a maior sabedoria de que se sabe, e não há outra maior do que Ele. Não faria sentido. Talvez assim, se houvesse assim de repente as mulheres do mundo inteiro, as fêmeas do mundo inteiro, de todas as raças, de um tempo para cá deixassem de engravidar, como que por encanto, aí sim seria um sinal estarrecedor. Já imaginou a fertilidade feminina, né? De que lhe é própria, cessasse de uma hora para outra? Aí sim seria um sinal de que alguma coisa estaria vindo. Mas isso nunca aconteceu, nem está acontecendo. Então, realmente, muito lúcidas as palavras do Allan Kardec, muito lúcida a sua interpretação. Esse juízo final não é dessa forma, está sendo interpretada na Bíblia. Não vai haver destruição de nada, vai haver, com justiça de causa, como atesta a doutrina espírita, separação dos bons e dos maus. E os ditos maus, que são ignorantes ainda, não serão destruídos, não, serão realocados em locais mais apropriados, em que continuarão tendo a chance de acertar, em que continuarão tendo a chance de cumprir o seu trabalho, de cumprir aquilo que lhe aprouve, de que melhor lhe aprouve. Então não há especificamente nada de que venha a abonar essa história de uma destruição total, não. Mas de fim de tempo, sim. De fim de ciclo, sim. De fim de temporada, sim. Como acontece na Terra, primavera, verão, outono, inverno. Como acontece na nossa própria vida. Quando nós nascemos, nós somos nenenzinho, um bebê. Depois viramos criança. Depois de criança atingimos a adolescência. Depois da adolescência a fase adulta. Depois da fase adulta, aí vem a decadência, a velhice e depois a morte física, biológica. É muito natural, é extremamente natural. Tá? E agora vamos ao item 67, o último item do capítulo 17, Predições do Evangelho, onde Kardec arremata essa história do juízo final, onde Kardec diz o seguinte, ou melhor dizendo, escreve o seguinte: o juízo, pelo processo da emigração, conforme ficou explicado acima, no número 63, é racional, funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém. A todas as suas criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo acarretando a destruição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará a marcha progressiva do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Olha que coisa linda, eu vou até anotar aqui, anotem esse item 67 como importantíssimo, importantíssimo. O que é que isso significa? Vamos admitir que a Terra seja destruída, vamos admitir que a Terra um dia possa, na verdade um dia a Terra será destruída, fatalmente, tá? Pelo próprio processo de evolução solar, né, pelo próprio processo da vida do Sol, nosso Sol, que é uma linda estrela amarela de quinta grandeza, ele vai explodir numa dada época e vai consumir pelo menos os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, irá consumir esses planetas, serão evaporados. Mas fiquem calmas e calmos, isso vai acontecer daqui a mais ou menos 4 a 5 bilhões de anos. 4 a 5 bilhões de anos, até lá a humanidade na Terra, se ela não fizer besteira, porque, vamos falar sinceramente,
Tem condições da Terra ser destruída? Tem. Infelizmente, pode acontecer. Um asteroide pode se chocar com a Terra. Isso já aconteceu há uns 65 a 70 milhões de anos atrás. Foi o que extinguiu os dinossauros. Pode acontecer uma colisão de um asteroide maior que devaste a Terra. Pode acontecer isso. Pode acontecer do próprio ser humano, o próprio ser humano acabar com a vida na Terra, com a sua improvidência, com a sua ganância de dinheiro e descuido dos recursos naturais, dos bens naturais. O próprio ser humano, aliás, já está fazendo isso. O ser humano já está investindo para o fim na vida da Terra, isso é que é verdade. O ser humano está investindo no fim da Terra. Isso é muito verdade, é muito verdadeiro. E pode acontecer também de uma hecatombe nuclear, pode sim, só Estados Unidos e União Soviética, Rússia na verdade, só Estados Unidos e Rússia, eles possuem juntos poderio nuclear para dizimar a vida na Terra centenas de vezes, então isso pode acontecer também. Então a Terra ela realmente pode ser, quer seja o planeta, a estrutura física, quer seja a vida na Terra, tem sim algumas possibilidades de ser devastado. Mas se isso acontecer, gente, tem muitos outros mundos por aí. Se isso acontecer, vai acontecer só com a matéria, só com esse corpo, que um dia deixaremos mesmo, independente de tudo isso. Se um dia acontecesse, se acontecesse agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, se acontecesse uma hecatombe na Terra, um evento que levasse à extinção, o que iria acontecer é que todo mundo iria morrer, mas iríamos reencarnar num outro mundo. Deus proveria um outro mundo para nós irmos. Simplesmente assim. E existem muitos mundos no universo, mundos até com as mesmas ou características muito semelhantes às nossas aqui. Então, em termos técnicos, para Deus não seria problema nenhum, não. Nem para Deus, nem para os seus prepostos, nem para Jesus, propriamente dito. Nós só seríamos realocados. Como acontece de uma casa desabar, você tem que procurar uma outra casa, vai ter que ser realocado para outra residência. Não é assim que acontece? Veja os desabrigados aí de Recife, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de outros lugares do mundo. Essas pessoas serão realocadas para outros lugares. Veja o que aconteceu em Brumadinho, né? Na represa que vitimou aí milhares de pessoas. E quem sobreviveu vai ser realocado para outra residência. Não é assim que acontece? Então, a nível planetário ocorre a mesma coisa. Então, não se turbe vosso coração. Tem fé em Deus, tem fé em Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos diria. Palavras de Jesus. Então, nada de medo, nada de ansiedade, nada de temor para o porvir. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, e se de quebra você ainda acreditar na doutrina espírita, aí você não tem razão nenhuma para temer o futuro. Você não tem motivo nenhum para temer o futuro. O que você tem que temer é talvez a sua própria conduta, que você precisa temer talvez é o que você anda fazendo. Aí é de fórum íntimo, cada um sabe de si. Não é? Bom, e agora, olha só, vamos entrar no último capítulo de A Gênese, o último capítulo 18, capítulo interessantíssimo, que vai encerrar aí os nossos trabalhos, né? Nesse capítulo, nessa, digamos assim, nesse canal. Claro que outros trabalhos virão, aguardem aí que nós comentaremos, claro, antes do fim. Não se turbem em vosso coração. Então, o último capítulo, capítulo 18, que se intitula São Chegados os Tempos, que versa sobre dois assuntos, sinais dos tempos e a geração nova. Olha só que coisa interessante. Então, sem mais delongas, no item 1, Kardec já escreve o seguinte:
capítulo 18 de A Gênese, né? São chegados os tempos, item 1, sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência, a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Que Kardec está começando a introduzir aqui, que realmente são chegados os tempos. Nós sabemos que muito provavelmente, lembrando do que nós estudamos no capítulo anterior, o nosso planeta Terra com certeza já entrou numa fase de mudanças, e o advento da doutrina espírita no mundo, muito provavelmente possa ser um símbolo do advento dessas mudanças, né? No dia 18 de abril de 1857, onde foi publicado o Livro dos Espíritos, marca o início da doutrina espírita na Terra. Já faz mais de uma centena de anos, claro, mas ainda é muito pouco tempo. Mas desde o advento da doutrina espírita, o que já aconteceu na Terra? 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a explosão de tecnologias, né? Basta, se você comparar a própria época, né, 1857, a época em que nós estamos vivendo, 2022, a tecnologia da comunicação, a tecnologia médica, os recursos da nanotecnologia, a informática, a inteligência artificial, a computação quântica, que já está engatinhando os primeiros passos, os avanços da ciência, sobretudo da física, da química, dos materiais, as descobertas da biologia, da astronomia, da fisiologia, onde se foi descoberto até órgãos novos do corpo humano que não sabíamos que existiam, a fotografia de buracos negros reais, a astronomia, ou seja, muita coisa tem se desenvolvido desde o advento da doutrina espírita, que por si só já marcou um período de evolução muito grande, haja vista que antes da doutrina espírita aconteceram aquelas 3 revoluções fundamentais, né, que foram o Iluminismo, o Século das Luzes, a Revolução Francesa com seus ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, a Revolução Industrial que, partindo da máquina a vapor, caminha até os dias de hoje com a computação quântica e a inteligência artificial, pode-se dizer. Então, realmente, nem um cego vai admitir, nem mesmo o cego vai admitir que a Terra não passou por mudanças contundentes, por mudanças significativas ao longo do tempo, desde o advento da doutrina espírita e mesmo um pouco antes. Prova indelével de que as coisas estão mudando no planeta. Assusta sim a época em que nós vivemos, porque a despeito dessas mudanças, a despeito da incrível tecnologia que temos acesso hoje, nós temos cada vez mais pobres no mundo, cada vez mais pessoas, pior do que pobres, abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que se alimentam de lixo, pessoas que não têm acesso a uma assistência social, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, crianças que não têm acesso à saúde, guerras no mundo todo. Agora mesmo ainda estamos vivenciando uma guerra lá na Ucrânia, que pode sim, assusta, pode ter consequências mais graves, e mesmo assim já teve consequências em aumento de preços de muita coisa, pois uma guerra nunca traz benefícios bons para ninguém. Então eu acho que você que está me ouvindo vai concordar
que o mundo está sendo chacoalhado por mudanças, que o nosso planeta está sendo chacoalhado por revoluções, está sendo chacoalhado por um sem número de mudanças, de revoluções, de mudanças de pensamento, né? Cada vez mais as classes sociais estão ficando mais distantes umas das outras, mas cada vez mais está crescendo a intolerância. E isso talvez seja bom por preconceito, né? Hoje não se admite mais preconceito racial como se admitia anteriormente. Hoje, quando alguém falava, por exemplo, mal de um negro, ficava por isso mesmo. Hoje já dá até cadeia, né? A pessoa pode ser processada por isso. Hoje você pode ser, no começo da doutrina espírita, você podia ser preso por ser espírita. Hoje, se alguém lhe xingar por você ser espírita, ou ser de qualquer outra religião, você pode processar essa pessoa pode vir a ser presa. Então, algumas coisas estão mudando, nem todas para pior, muitas coisas estão mudando para melhor mesmo, nós sabemos disso, principalmente nas comunicações. Olha só como é que nós estamos nos vendo. Nas comunicações, na medicina, muito embora só poucos tenham acesso a esses recursos, mas muitas coisas estão mudando para o bem. Eu acho que a sociedade como um todo está se tornando mais crítica, está se tornando mais madura e está mais consciente do seu papel. Precisamos evoluir muito ainda, precisamos, claro, entender o nosso papel, principalmente perante a vida e perante a natureza. Isso eu tenho medo, pois às vezes eu acho que o ser humano ele está se afastando da natureza, o ser humano ele está se desconectando da natureza, e isso é muito perigoso, porque nós fazemos parte da natureza, e se um dia o ser humano achar que a natureza é uma coisa e o ser humano é outra, aí sim vai ser provavelmente o nosso fim. E isso sim eu tenho medo, mas eu também tenho muita esperança de que a humanidade caia na real, de que a humanidade caia no bom senso e entenda que nós fazemos parte dessa natureza maravilhosa. A nossa média de sal no nosso sangue é a média de sal dos oceanos inteiros. Nós precisamos da luz do sol para metabolizar a vitamina D no nosso corpo, que sem ela nós não obtemos saúde. Nós precisamos da água do planeta, nós precisamos dos outros seres vivos para nos alimentarmos ainda. E dos outros seres vivos pode ser animal ou vegetal, ou seja, há uma simbiose, precisa haver um equilíbrio lindo e perfeito, porque foi criado por Deus, um equilíbrio maravilhoso entre nós e a natureza. O ser humano não pode trocar a natureza pelo mundo digital. O ser humano não pode trocar as relações pelo virtual. O mundo digital é importante, cada vez está presente e é um caminho sem volta. Não estou dizendo que se abandone isso, não. Estou dizendo que há espaço para isso sem abandonarmos a natureza, sem abandonarmos as nossas origens. E isso é muito importante. Mas o que você acha? O que você pensa a respeito disso? Deixa aí nos seus comentários. Estamos terminando aqui a nossa videoaula, né, de número 91. Muito obrigado a você que assistiu até agora, que me viu, ouviu, ou de preferência as duas coisas. Então, deixe lá o seu gostei se você gostou, ou não gostei se você não gostou, não tem problema nenhum, como eu já disse anteriormente. De preferência, deixe aí o motivo, por acaso de você não gostou, para que eu possa de repente melhorar. Eu sei que eu não sou perfeito, nem bom eu sou, mas o que eu faço com amor, de coração e achando que isso é útil para vocês. Tá legal? Então é isso, cuidado, se cuide, tá? A pandemia por Covid-19 continua, os números estão aumentando aí de maneira se acentuando em cada lugar, o uso de máscara já está sendo recomendado em muitos locais. Tome a vacina, tá? Não deixe de tomar a vacina, não seja um negacionismo, não. Não seja negacionista, não. As vacinas são boas, elas salvam vidas. Então, tome sua vacina se você não tomou ainda. Se você estiver atrasado na sua dosagem, tome a sua vacina, tá? Isso é muito importante, isso salva vida. Olha, não é obrigatório mais o uso de máscara, mas não é proibido, não.
Eu uso minha máscara para onde quer que eu vou, em ambiente interno ou externo, isso é muito importante. Não é só contra a Covid que ela protege, não. Protege para sem números de outras doenças respiratórias. Vale a pena. Use-as, se não em ambiente externo, pelo menos em ambiente fechado, não deixe de usar não, tá bom? É um bem que você está fazendo a si e a quem você ama. Cuide de si, porque a coisa da saúde, todos nós sabemos que a saúde é importantíssima para a vida. A pessoa sem saúde, ela passa por problemas terríveis, você sabe disso. Então, muito obrigado, deixo aí de coração um beijo para todas e todas. Amemos-nos como Jesus nos amou. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo seu prestígio e audiência. E até a próxima. Tchau.